A paz do Senhor! Eu não gravei a aula na semana passada, então eu estou gravando essa semana a aula 4 para vocês. Então eu quero iniciar a nossa aula mandando muitos beijinhos, beijocas para as nossas meninas que estão assistindo às nossas aulas. Mandar beijinho para Viviane Macedo, Célia Dalva Bonfim, Kátia Santana, Erenice Nobre, Patrícia Veloso e Inês Oliveira. Então, muito beijinhos para vocês. Beijinhos para vocês. Beijinhos também para todas que já dissemos nos outros vídeos, nas outras aulas, e que também estão gostando das nossas aulas. Beijo também para todas vocês que estão assistindo a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas características das crianças nas suas faixas etárias e algumas orientações de como você trabalhar com a faixa etária. Nós vamos começar com a faixa etária das crianças de 12 meses a 18 meses. Não é bom inserir as crianças dessa faixa etária junto com crianças maiores. Se você tem na sua igreja um espaço para ficar com as crianças, uma sala só nessa faixa etária, seria o ideal. O mobiliário para a sala dessas crianças seria berço, seria trocador, um lugar para você lavar, trocar a fraldinha da criança. Seria bom um lugar onde você pudesse colocá-las no chão para se movimentar, para engatinhar. Cadeirinhas, bebê conforto, para que ela possa sentar, ter um momento de leitura, um momento de estar pegando e brincando com alguns objetos. Então, a criança nessa faixa etária, ela tem uma pouca coordenação motora, né, as características dela. Ela aprende pela repetição, então ela aprende através do toque, aprende bastante pelos sentidos. Então é bom que a professora ela tenha noção dessas coisas. A professora ela não pode ficar com um grande número de alunos nessa faixa etária na sala. Tem que ser uma professora para cada 2 bebês no máximo. E ter sempre auxiliar na sala para estar ajudando. Quando receber a criança, perguntar à mãe se a criança pode lanchar alguma coisa, se tem algum lanchinho para a criança no horário do culto, no horário da escola dominical, se a mãe trouxe alguma coisa, ou se você pode dar alguma coisa que já tem na sua igreja para a criança. Ter todo o cuidado, porque nessa faixa etária de 12 meses a 18 meses, o ensino é mais pelo cuidado, pela repetição, e a criança vai imitando a professora. Muitas vezes a gente fica assim, com receio de ensinar a criança nessa idade, porque vai dizer, meu Deus, essa criança vai entender, mas com certeza a criança vai entender sim. Ela entende, ela compreende, principalmente o amor, o cuidado que você vai ter com essa criança, vai transmitir o amor e o cuidado de Deus. Então, as orientações, ensinar a criança através dos sentidos, então pegar coisas, dar à criança coisas que elas possam pegar, que elas possam apalpar, descobrir o tamanho, a textura, e assim ela vai desenvolvendo e vai aprendendo. Repetir sempre as rotinas, né, a hora da chegada, a hora do louvor, sempre preparar um ambiente onde você possa ter um som, para botar musiquinhas de bebê, para preparar todo um ambiente confortável, agradável para a criança. Sempre as coisas estarem sempre no mesmo lugar, não mudar muito as coisas de lugar para a criança não ficar estranhando o ambiente, mas que ela vá se familiarizando. Cada vez que ela for no ambiente, ela vai se acostumando com as coisas. É bom que estejam todas da mesma forma, da mesma maneira, certo? E sempre procurar colocar ela perto de outras crianças para ela ir se acostumando a se socializar, porque algumas são filhas únicas, ficam sempre sozinhas, algumas que já têm irmãozinho já sabem se socializar melhor. Então, não repreender a criança
brigando, não! Sempre ter um tom de voz agradável, falar com calma, ter paciência. E você tem que ter noção de que nessa fase o ensino da professora ela se mistura também com o cuidado. Então é bom que na sala tenha um ambiente para higienização, para lavar as mãos, no caso um lugar de trocador de fraldinhas e essas coisas. Outra faixa etária são as crianças de 2 e 3 anos. As crianças de 2 e 3 anos, elas têm uma coordenação motora melhor do que as crianças que a gente falou anteriormente. Ela tem uma linguagem com um maior número de palavras. Então, ela tem um desenvolvimento de inteligência maior para deduzir as coisas. Ela tem maior habilidade de expressar as suas emoções, já tem capacidade de dramatizar, também continua aprendendo pela imitação. Então é importante ir pela repetição. Então é importante você sempre estar repetindo o ensinamento durante a aula, do começo ao fim. A criança de 2 e 3 anos, ela tem uma concentração pequena, ela não consegue passar muito tempo numa atividade só. Então é bom que você prepare a aula, dividindo a aula em vários momentos diferentes. Um momento de recepção, um momento de louvor, um momento com brincadeiras, aí um momento da história, que seja um momento de história rápida de 3 minutos, no máximo 3 minutos, 4 minutos de história. Você não pode passar 10, 15 minutos contando a história, porque a atenção dela não vai conseguir ficar prestando atenção num espaço tão grande de tempo numa história. Então, você tem que preparar vários momentos na aula com um espaço de tempo mais curto, um espaço de tempo menor. Então, a criança ela vai aprender pela repetição. Então, você contou a história, você vai pegar os visuais que se você usou visuais de cartaz, você vai entregar para a criança, vai perguntar a ela quem é esse personagem, o que foi que aconteceu, o que ele estava sentindo, ele estava feliz, ele estava triste, e vai fazendo essa recordação da história para a criança. Depois tem um momento de atividade, de motora fina na mão, ali na mesinha. Depois uma atividade corporal, de movimento. Então não pode ser uma sala muito pequena, tem que ser uma sala mais espaçosa para a criança se movimentar. Um momento de louvor onde você possa dançar e se movimentar com a criança. A sala ela tem que ter um mobiliário adequado ao tamanho da criança, não podem ser cadeiras muito grandes, porque a criança pode cair, pode se machucar. Se você tem tomadas na sala, você tem que ter o cuidado de colocar aqueles protetores de tomada para a criança não ir mexer, não ter perigo de tirar, porque a criança ela é curiosa, ela tem que estar mexendo, ela tem que estar sempre ocupada para aprender melhor nessa idade. Agora nós vamos falar das crianças com 4 e 5 anos. As crianças com 4 e 5 anos, as características é que ela tem uma melhor coordenação dos músculos, grandes e pequenos, então ela já tem a capacidade de fazer atividades menores, né, usando lápis, coleção, essas coisas. Ela tem uma imaginação muito fértil, então é uma excelente oportunidade para você trabalhar com a criança o faz de conta, entrar nas histórias e fazer de conta com os personagens que você contou a história. Então ela tem um senso de iniciativa, ela tem a vontade de planejar, ela já tem ideias. Então surgiu aquela ideia, ela quer colocar em prática, ela dá uma sugestão e você pode estar incorporando as ideias dos seus alunos na sua aula, no decorrer da sua aula. Ela tem uma concentração maior, ela tem uma capacidade de concentração maior, ela pode se concentrar de 15 a 20 minutos numa atividade. Ela é mais segura de si, ela tem uma crítica maior com relação aos ensinamentos, ela pergunta, ela tem bastante curiosidade. Então, ela é afetuosa, carinhosa, oi tia, e dá um beijo, você assim, já diferente dos menorzinhos que às vezes estranha, às vezes chora, às vezes não quer ficar sozinho na sala.
e você tem que ter paciência de chegar e cativar a criança menor. Nessa idade ela já é mais carinhosa, ela já conversa, ela já lembra de você, né? Então fica bem mais fácil de receber a criança na sala. As orientações que você pode estar usando com as crianças na cidade. Você pode oferecer brinquedos para as crianças, expressar seus sentimentos, expressar o que elas aprenderam da lição, do ensinamento que você deu. Você pode preparar na sua sala um cantinho com livros para receber a criança no momento que ela está chegando, ficar lendo alguns livrinhos bíblicos, algumas histórias bíblicas, um cantinho com brinquedos que ela possa estar brincando enquanto as outras vão chegando. Então, você pode separar a sala em cantinhos, cantinho da leitura, cantinho da atividade, cantinho da história, para que a criança ela vá chegando e vá fazendo um rodízio de acordo com o seu planejamento para a sua aula. Ela já tem uma capacidade de responder as perguntas que você vai fazendo, então ela ajuda e aceita os limites, então você pode já colocar as regrinhas, o horário que pode brincar, o horário que não pode, agora é a hora da história. Você vai colocando regras de comportamento na sua sala, na sala de aula. Então, você pode dar oportunidades para ela expressar experiências com relação ao objetivo da sua aula, o seu ensinamento. Ela vai lembrar alguma experiência que ela teve, ela já vai começar a falar, então é importante que você não despreze esse momento. Peraí, menino, deixa eu continuar aqui contando a minha história. Isso não é legal. Você pode dar uma pausinha, ouvir. Às vezes ela vem, você tá contando uma história que faz ela lembrar uma coisa, às vezes que não tem nada a ver com o que você tá falando, chega você se assusta. Ela fala sobre o cachorrinho, que aconteceu isso, que aconteceu isso. Então é bom você ouvir, dar alguma opinião que você acha importante para ela e para a turma, e depois você retoma a sua aula, sempre fazendo com que ela se sinta importante, que ela se sinta querida, que ela se sinta segura. Agora nós vamos falar das crianças de 6 e 7 anos. As características delas são mais amadurecida, né? Questão neuro e muscular. Ela tem um vocabulário com mais de 2.500 palavras. Então, ela faz perguntas sobre tudo, sobre todas as coisas que rodeia, sobre tudo que ela tem curiosidade. Ela tem uma iniciativa maior. Ela consegue distinguir melhor entre a realidade e a fantasia. Ela tem uma curiosidade bem acentuada. Ela tem um grau já mais avançado de um pensamento abstrato, consegue, quando ela, na faixa etária de 4 e 5 anos, ela ainda está numa fase de pensamento mais concreto. Então, quando você vai fazer algumas atividades com essas crianças, elas precisam estar formando, pegando, participando, vivenciando a experiência para aprender melhor. Na fase de 6 a 7 anos, ela já consegue fazer um pensamento mais abstrato. Apesar de ainda precisar desse apoio concreto, de estar construindo, de estar fazendo com as próprias mãos, de estar experimentando para aprender, ela já consegue você fazer com que ela pense, ela lembre de algum momento que ela viveu, de alguma experiência que ela passou anteriormente, para ela ter essa nova aprendizagem. Então, é possível. Ela já tem esse pensamento mais desenvolvido. Então, ela já tem um poder de concentração maior, então ela já pode passar um maior tempo realizando a mesma atividade, realizando atividades escritas. Nessa fase, ela já está aprendendo a ler, algumas já aprenderam a ler completamente, então você pode estar desenvolvendo atividades de leitura e escrita também para a criança. Mais algumas orientações para trabalhar com a criança de 6 a 7 anos. Então, você tem que esperar e dar tempo para se completar a atividade. Algumas vão terminar a atividade mais rápido, outras vão demorar mais um tempinho. Então, você tem que ensinar umas a esperar pelas outras, as que terminam mais rápido, ajudar as que terminam mais devagar, dar oportunidade para elas
a iniciativa que elas tiverem, as ideias que elas tiverem serem aproveitadas na aula, encorajar a criança a participar de trabalhos em grupos. Nessa fase elas gostam, mas não forçar. Se você faz um trabalho em grupo e não quer participar, não force, deixe que ela vá por livre e espontânea vontade. Você pode encorajá-las a contar a história, a fazer a dramatização em sala de aula da história e evitar chamar a atenção em casos particulares na frente das outras crianças em público, chamar a atenção de uma forma mais direcionada, mais individual. Dependendo do caso, você tem um bom senso com relação a isso na hora da sua aula. Agora nós vamos falar das crianças de 8 a 9 anos. Elas já têm um aumento da coordenação motora, da mesma forma, ela já tem um maior número de palavras, ela já conhece, já tem um vocabulário mais rico, ela tem habilidades, ideias. Então, as crianças de 8, 9 anos, você pode trabalhar com trabalhos manuais, construção de maquetes, ela já tem uma coordenação motora e ela ama fazer esse tipo de trabalho de artes, com cortes, recortes, já está desenvolvendo um pensamento lógico, ela exprime melhor as suas ideias. Então, você pode oferecer trabalhos manuais com brinquedos e brincadeiras mais elaboradas, dinâmicas, proporcionar a leitura compartilhada com as crianças, elas já vão ter essa capacidade. E pode estimular a aprendizagem de práticas sociais, né? Fazer trabalhos em grupos, fazer gincanas de meninos versus meninas. Eles vão gostar bastante dessa participação, desses desafios. E sempre estar realizando atividades dinâmicas e bem divertidas. A criança, ela gosta muito de brincar. Nessa faixa etária, então, ela ama brincadeiras. Então, como você puder, quanto mais brincadeira você puder inserir dentro da sua aula, de forma que ela venha aprender melhor o ensinamento da palavra de Deus. As crianças de 10 a 12 anos de idade. Nessa fase, ela tem um controle bem melhor dos músculos, da sua musculatura, do seu pensamento. Então, ela aprecia muito a questão de medir força, medir habilidades com os outros colegas. Ela tem um pensamento mais crítico com relação ao ensinamento, ela questiona mais, ela pensa e procura e quer do professor não somente que conte a história bíblica, mas que acrescente alguma coisa, alguma curiosidade, alguma coisa mais interessante. Ela consegue planejar com antecedência as coisas, ela está pronta a assumir mais responsabilidades. Então, você pode estar enviando, vamos fazer convites para trazer amiguinhos para a igreja, vamos ajudar a preparar a gincana, vamos ajudar a preparar os materiais para a nossa aula, para desenvolver as nossas atividades. Então, ela é capaz de definir e compreender palavras mais abstratas. Ela também tem uma maior socialização, ela gosta de estar em grupos, tem uma visão do mundo e ela mostra mais maturidade. Ela já se acha maior, uma criança maior, já está na pré-adolescência, então ela tem curiosidades específicas, pensamentos mais abrangentes. Então, exige do professor um conhecimento bastante assim aprofundado da palavra do Senhor e temas atuais para você estar trazendo e tornando a sua aula mais interessante, mais atrativa. Algumas orientações: ter recreação variada, brincadeiras diversificadas, trabalhos com competição, do grupo, dividindo a sua turma em grupos de cores, ou dividindo a turma em grupos que eles mesmos possam escolher as suas equipes. Dá oportunidade para a criança preparar algum evento, organizar algum... você vai fazer, por exemplo,
Um culto especial, então dá oportunidade para a criança organizar junto com você aquele culto. Ou você vai fazer o encerramento da escola bíblica dominical, então você vai fazer com a participação da criança, estimulando para que ela convide outras crianças na sua mesma faixa etária, que elas vão fazer um momento de recepção, um momento de atividades, brincadeiras. Então, conversar, discutir, trocar ideias, incentivar o diálogo, sempre estar, não somente contar a história direto, não, mas estar contando e dialogando com a criança nesse momento, sempre apoiar, sempre estimular que ela assuma responsabilidades e que ela esteja sempre se sentindo importante na construção do conhecimento junto com a professora. Então, nós viemos aqui não para estudar essas características por faixa etária de uma forma muito específica e detalhada, mas sim de uma forma abrangente, só para você ter uma noção de como é a sua criança na faixa etária que você está trabalhando e algumas sugestões de como você vai desenvolver e conhecer e trabalhar com a criança nessa faixa etária. Algumas igrejas, elas têm uma realidade diferente da questão do espaço. Ela não tem um espaço para separar as crianças nessas faixas etárias que a gente falou assim, bem específicas. Então, ela faz, por exemplo, 2 turmas. Uma turma com as crianças menores, uma turma com as crianças maiores. Algumas vezes as menores são crianças de 2 a 6 anos. E a outra são crianças de 7 a 12, 11 anos. Então, é necessário que você não vai ter como trabalhar especificamente cada faixa etária separado, como a gente explicou nessa aula. Então, como eu devo agir? O que eu devo fazer? Então, uma dica que eu dou para vocês é a seguinte. Você vai ver a maior quantidade de alunos de uma determinada idade. Um exemplo, a sua sala é de crianças de 2 a 6 anos, mas a maioria dos alunos tem 3 anos. Então, você vai preparar uma aula diversificada, numa linguagem para as crianças de todas as salas, mas você vai se focar mais na de 3 anos, porque a maioria da sua turma tem essa idade. Agora, se você está na sala de 2 a 6 anos e a maioria tem 6 anos, você precisa de auxiliares. Por quê? Porque a criança de 6 anos, ela já tem uma capacidade de permanecer concentrada numa atividade por mais tempo. E a criança de 2, 3 anos, ela não tem essa capacidade. Um exemplo, eu fui dar aula na sala de crianças de 2 a 6 anos. O que acontecia? Eu contei uma história rápida, porque a maioria eram pequenininhas. Eu contei uma história rápida, porque as pequenininhas, ela não ia conseguir ficar o tempo que se eu me estendesse muito, ela não ia se concentrar na história. Contei a história rápida e fiz a atividade de pintura. Desenhos, detalhes, assim, ideal para crianças de 6 anos. Então, as crianças de 5 e 6 anos, na hora da atividade, eles permaneceram bastante tempo pintando, acharam bonitinho e queriam que o desenho ficasse bem pintadinho. Enquanto que as crianças de 2 e 3 anos riscaram, rabiscaram, passaram uns 2 minutos na atividade, perderam o interesse. Então, o que a gente fez? A gente colocou as cadeirinhas, as mesinhas de um lado e já deixou alguns brinquedos no outro lado. Enquanto as crianças de 6 estavam ainda ali curtindo, desenhar, pintar, os pequenininhos, acabou a concentração, eles já foram encaminhados para o cantinho dos brinquedos e a auxiliar, que ficou comigo na sala, ficou com eles brincando, enquanto eu fiquei direcionando os outros maiores que ainda estavam pintando. Então, tem que ter uma administração desse tempo. Se você quiser que os pequenos fiquem até o momento dos grandes terminar, eles não vão conseguir, porque eles não têm essa concentração de ficar bastante tempo fazendo uma só determinada atividade. E depois que os meninos maiores de 5, 6 anos terminaram, então se juntaram e todos foram fazer parte das brincadeiras e de outras atividades que a gente foi desenvolver na sala. Já na turma de 7 a 12 anos, é mais fácil porque eles têm um nível não muito distante um do outro. Então, você pode elaborar um plano de aula só para eles e também, da mesma forma, focar na maioria da turma.
Se a tua turma tem de 7 a 12 anos e a maioria são pré-adolescentes, então você vai assumir o currículo de pré-adolescentes, você vai preparar a história com mais focado para essas características de desenvolvimento. Agora, se sua turma, a maioria são menores, você pode colocar os maiores para serem seus auxiliares, para ajudar com os menores e desenvolver uma aula usando a revista de primários ou juniores e usar os pré-adolescentes e adolescentes já para ser tipo o auxiliar de turma, que eles não vão ficar, ai, que aula chata com esse menino pequeno. Não, você vai poder administrar bem a sua aula. Então, essa é a dica da nossa aula 4, não é? Falando algumas características de cada faixa etária e algumas dicas e orientações de trabalhar de uma forma geral. Se você tem alguma dúvida, você manda para a gente já anotou algumas dúvidas que algumas alunas enviou para a gente. E depois da aula 5, na aula 6, a gente não vai dar aula 6, a gente vai fazer um vídeo só tirando dúvidas. Então, mande as suas dúvidas, o e-mail da gente está aqui embaixo. Mande as dúvidas, as perguntas, algumas coisas que o que eu souber responder, eu vou estar tirando as dúvidas de vocês no próximo vídeo, depois da aula 5, né? Nós ainda temos a aula 5, então eu espero você na aula 5. Então é isso, gente. A nossa aula hoje foi mais para falar a respeito desses assuntos. Se você gostou dessa aula, clique aqui, ó, em gostei pra gente, dê um joinha na nossa aula para divulgar mais o nosso trabalho. Se você tem alguma dúvida, não esqueça de mandar para o nosso e-mail. Se inscreva no nosso canal, apertar no botãozinho que tem o nome inscrever-se, que aí você vai estar recebendo a notificação de quando for lançado um vídeo, você já vai estar recebendo a notificação. E é isso aí, e até a próxima aula.